Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que a casa de vocês estejam bem, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, amém? Nessa noite estou aqui para compartilhar com vocês a palavra mais uma vez. E hoje quero compartilhar com vocês algo muito legal que Deus ministrou no meu coração, vem ministrando alguns dias nessa quarentena também, que é sobre a provisão de Deus, sobre ela ter um tempo certo e sobre ela ter uma medida certa. Amém? Então eu quero hoje abençoar a sua vida com o que Deus tem abençoado na minha vida também. Amém? Primeiramente vamos orar, porque senão a gente não pode começar sem a nossa oração. Amém? Pai querido, Pai amado, nesse momento nos colocamos em Tua presença. E queremos te pedir, Pai, que você venha invadir os lares, Pai, da missão glorificar, e Deus, através, Pai, do mover do Teu Santo Espírito, Pai. Que você esteja entrando em cada um desses lares nesse momento com essa palavra, Deus, que os Teus filhos não escutem a minha voz, mas escutem a Tua voz ministrando ao coração deles, Pai. Que eles possam receber, Pai, frutificar naquilo que você tem para eles, Pai, porque você sempre tem algo para falar em especial, Pai, no particular de cada um, Deus, além de, Pai, do todo, Pai. Então fale também no particular, Pai, além do todo que será pregado aqui nessa noite, Pai. Amém. Amém, irmãos? Então, para começar a nossa palavra de hoje, todo mundo sabe, na verdade, eu gosto bastante do livro de Êxodo, e eu estava pensando nesses dias sobre satisfação, sobre o quanto a grama do vizinho talvez seja um pouco mais verde que a nossa, o quanto talvez o outro é mais abençoado do que eu, o quanto talvez eu estou precisando. Então, repensando uma série de coisas, entre elas também a parte de estar pensando sobre o que realmente é necessário. Então, privado de sair de casa, nós descobrimos que várias coisas que nós julgávamos necessárias nas nossas vidas já não são mais tão necessárias. Então, eu estava repensando tudo isso e isso acabou frutificando no meu coração, essa palavra, e está sobre o livro de Êxodo ali. Então, hoje eu quero compartilhar com os irmãos a passagem ali sobre a parte do maná. Tá lá em Êxodo 16, eu aconselho que vocês leiam o capítulo todo depois, tá? Na verdade, o 15 e o 16. Porque fala de um período onde o povo tinha acabado de ser livre da mão de Faraó, Mar Vermelho, passou no Mar a Seco, o povo tinha acabado de viver uma grande vitória, e aí entra na nossa pregação de hoje, e é isso que eu quero compartilhar com vocês nesse momento, tá bom? Então a gente vai ler alguns trechos, peço que vocês peguem a Bíblia de vocês e já deixem lá em Êxodo, mais ou menos lá no capítulo 16, que é por lá que a gente vai ler um pouquinho hoje, tá bom? Então eu creio que nós estamos vivendo um tempo que é um tempo onde nós estamos sendo provados naquilo que nós pregamos. Muitas vezes nós pregamos sobre provisão, sobre confiança, sobre fé, e eu acho que esse é o momento de colocar em prática tudo isso, onde Deus está provando aquilo tudo que nós temos pregado durante anos e pregado durante toda a nossa vida. E também é um tempo de ver a provisão de Deus nas nossas vidas. Muitos de nós vivíamos numa zona de conforto, talvez, onde nós achávamos que o que nós fazemos é o que traz a provisão para a nossa casa, que traz o sustento para a nossa casa, que é pela nossa força. E hoje estamos vendo que não, que realmente sempre foi Deus quem trouxe tudo isso para dentro da nossa casa. Então, eu quero começar lá pelo versículo 3 do capítulo 16 de Êxodo, tá? Então é Êxodo 16, versículo 3. Está escrito assim: E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, por quando estávamos sentados junto à panela de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Então, o povo tinha acabado, prestem atenção nisso, o povo tinha acabado de ser livre, ganhar um grande livramento de morrer pela mão de Faraó, passando por um mar a seco, mar grande, muita água, eles passaram a seco, viram Faraó morrer, acontece uma grande festa, uma celebração, e logo após o povo já levanta a mão: "Ô, pera aí, Moisés, você nos tirou daquela terra onde tinha carne, tinha comida lá, a gente podia morrer lá como escravo, tal, de tanto trabalhar, mas a gente não ia morrer de fome. Agora aqui a gente vai morrer de fome." E o primeiro paralelo que eu quero traçar hoje é esse. Muitas vezes, nesses dias em que nós estamos confinados, sendo experimentados, sendo espremidos por coisas que nós não conhecíamos, nós temos, em alguns momentos, estamos sendo injustos com Deus, onde nós ignoramos o cuidado de Deus com as nossas vidas.
Porque se hoje você está me assistindo, se eu posso estar aqui pregando para você, se você está aí na sua casa sentado no sofá ou na cama e olhou para o lado e viu a sua família, viu as pessoas que você ama bem, se você já falou com as pessoas que você ama e elas estão bem, é sinal que Deus está nos livrando da morte que está ao redor do mundo nesse momento. Então, igualmente aquele povo, em alguns momentos nós temos murmurado acerca de estarmos trancados em nossas casas, impedidos de fazer as coisas que nós gostaríamos de fazer. E nesse momento nós estamos sendo igual ao povo. Nós estamos dizendo o quê? Deus, a minha vida estava perfeita. Tudo que eu queria fazer eu podia fazer. E o ir e vir era meu. Eu estava lá nos lugares, eu estava trabalhando, eu tinha meus projetos, tinham coisas andando. E de repente agora eu não posso, estou aqui trancado dentro da minha casa, estou nervoso. Mas irmão, nós estamos deixando de olhar para o que Deus está fazendo. Estamos olhando para aquilo que nós gostaríamos de fazer. Deus está guardando a sua vida, está te livrando da morte que está ao nosso redor, assim como fez com aquele povo, quando ele abriu o mar para que o povo passasse a seco, mas quando o faraó e o seu exército entraram no mar, o faraó morreu, o mar se fechou e aquele povo que afligia o povo de Israel foi morto. E nós hoje estamos sendo guardados de igual maneira. Quantas pessoas aí fora, infelizmente, não estão perdendo a vida? E hoje você está bem, então é sinal que Deus está guardando a sua vida. Se você também, por algum motivo, cara, eu contraí o vírus, mas se Deus está guardando, Ele não vai permitir que nada de pior te aconteça. Mas de todas as maneiras, Deus nos guarda, Deus nos livra. Então Ele livrou o povo e tem livrado a sua vida. Não murmure sobre esse momento. Agradeça pelo livramento e não murmure pelo momento. Essa é a primeira parte da pregação de hoje. Então a provisão de Deus está sobre as nossas vidas como cuidado também nesses dias. Deus está te cuidando, Deus está te protegendo. E eu creio que assim se manterá. É a nossa oração para que Deus nos guarde em meio a tudo isso. Amém? Então, bem gravado no coração de vocês, a primeira parte de hoje é o quê? A provisão de Deus é cuidado nas nossas vidas e está acontecendo no tempo certo e na medida certa. Amém? No momento certo, Deus vai abrir as portas de volta, nós poderemos retomar as coisas. Não vou dizer da maneira normal e igual, porque eu creio que nós devemos retomar as coisas de uma maneira diferente, porque Deus está nos transformando. A segunda parte realmente vem da provisão daquilo que nós temos, daquilo que nós recebemos de Deus. Então eu falei do cuidado. Então o povo lá teve um momento de cuidado e depois do cuidado o povo começou a olhar para trás e pensar que lá era melhor. Pensar na boa parte, se existe boa parte em ser escravo, na boa parte que era do Egito. Então nós não devemos olhar para trás. Amém? Devemos olhar para frente, seguir para frente. E a segunda parte vai falar daquilo que nós temos, daquilo que nós recebemos de Deus. Então, eu não vou ler tudo porque vai demorar muito. Quando você for ler lá o capítulo 16, a gente vai sair dessa parte que o povo murmurou e vai partir para todo um sustento que Deus promete ao povo, até chegar lá no capítulo 17. Então, a gente vai pular alguns versículos. Nesses versículos está escrito basicamente o que? Deus, ele escutou o povo falando. E Deus não foi porque ele escutou o povo falando, ele já tinha esse plano no coração dele, ele proveu o sustento. Ele fala que vai mandar sustento do céu, que é uma porção diária, que o povo deve coletar de uma certa maneira, que tem uma medida certa para cada um. Então Deus, ele promete, ele traz a promessa do sustento através da vida de Moisés. Moisés comunica o povo dessa maneira. Agora eu gostaria que vocês pegassem lá no versículo 16 do capítulo 16 e a gente vai ler até o versículo 24. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer. 1 gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã,
cada um conforme ao que podia comer, porque aquecendo o sol derretia-se. E aconteceu que, ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes: Isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o sábado santo do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobejar, ponde em guardar para vós até amanhã. E guardarão-no até pela manhã. E guardaram-no até pela manhã, desculpem. Como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem ele houve algum bicho. Então, depois do povo murmurar ali, falar que meu alimento, cadê o alimento? Eu quero a comida. Deus vem e provém essa comida, mas Deus é perfeito, ele sabe o tempo e a medida certa. Deus vai lá e provê a comida que cai do céu. O maná tá caindo do céu, mas Deus, ele é perfeito, ele não fala assim, ó, pera aí, gente, vou derramar comida de uma vez só, tudo de uma vez só, e vocês vão estocar comida porque vocês vão ficar cheios de comida. Não, ele fala que diariamente ele trará a porção necessária para cada tenda, para cada família. E ele dá uma medida, que é a medida de 1 gomer. Vamos trazer para o nosso dia a dia. Vamos pensar que 1 gomer é uma bacia, um bowl de culinária. Então, uma bacia para cada pessoa da sua tenda, para passar aquele dia. E no dia seguinte, seria igual. Toda manhã eles acordariam e estaria lá aquela porção. E Moisés explica isso de maneira clara para o povo. Só que alguns espertos, os famosos espertalhões, pensam, opa, ele falou da comida tal, vou pegar mais um pouquinho para guardar, vai que amanhã Deus não é tão fiel assim. E ele vai lá e guarda um pouco mais. E no outro dia, quando ele acorda, a comida está podre, com bichos fedendo, porque não era essa a orientação de Deus. A orientação de Deus era de que ele pegasse a porção para o seu dia. E os dias vão se passando, e chega a sexta-feira, e aí vem uma porção dobrada, o dobro de comida. E Moisés fala, agora vocês vão pegar o dobro de comida. E alguns príncipes vêm e chegam, Moisés, o povo está pegando comida demais, eles estão de novo errando. E ele fala, não, eles não estão errados, é o que o Senhor disse, que nós devemos pegar a porção do sábado santo do Senhor, porque no sábado eles não poderiam pegar o alimento, eles não poderiam preparar o alimento. Então eles deveriam preparar o alimento na sexta para comer no sábado. Então Moisés fala que Deus também foi perfeito em pensar no sábado, onde eles não poderiam cozer seu alimento. O que isso tem a ver com as nossas vidas? Creio que cada um de nós tem passado esses dias de uma maneira diferente. E isso é fruto de uma série de coisas, entendeu? Então, às vezes, por exemplo, eu posso ser mais planejado, eu posso ser menos planejado. Tem o seu lado de organização. Então, mas cada um de nós tem enfrentado esses dias de uma maneira diferente. Mas nada do que nós fazemos modifica o que Deus está fazendo pelas nossas vidas. E Deus é tão perfeito, e é algo que nós às vezes questionamos, está escrito aqui na palavra dele, que ele dava o alimento conforme a necessidade de cada um. Às vezes nós, como humanos, temos o senso de justiça. Por que Deus não deu igual o alimento para todo mundo? Olhou por quem precisava de mais e deu muitão para todo mundo. Não, ele deu exatamente o que cada um precisava. E às vezes a gente, nesses dias, você tá ali na internet muito tempo, você vai lá ver uma live do seu cantor que você gosta, teve live da Aline Barros do Trono, vai a N pessoas. Das pessoas que trazem adoração até mesmo para dentro das nossas casas, nessas lives, e você abre o seu olho, dessa pessoa tá fazendo na casa dela a live, aí você começa a olhar, o tamanho da casa do irmão, e eu tô na minha casinha. Olha a roupa da irmã que tá cantando, olha a minha roupinha. Com certeza, depois vai ter um banquete na casa desse irmão. Esses dias vi um cantor falando que ele havia postado imagem de um alimento que deram para ele divulgar, e ele tinha que postar, e as pessoas criticavam ele, porque tem gente passando fome, você tá ostentando. Irmão, nós devemos deixar de nos importar tanto com o que o outro tem e nos importar com aquilo que Deus tem nos dado. Se você ficar procurando parâmetro de comparação, por exemplo, se fosse como o maná, se fosse algo visível,
o Deus provê cada dia na sua vida e ficasse na sua porta. Imagina você abrir a sua porta e olhar o seu montinho de provisão de Deus, de repente você olha pro irmão do lado e vê um monte menor que o seu. E aí você olha, Deus me ama mais. É o que o homem faz. Você julga que você é melhor que ele. Ou você olha para a porta da frente e vê que o monte é maior do que o seu. Deus me ama menos. Mas, irmão, não é isso. Deus ama todos de uma maneira igual, de uma maneira justa. E ele sabe, só que ele é tão justo que ele dá exatamente o que cada um de nós precisa, o que cada um de nós necessitamos. Porque Deus não está falando de merecimento. Deus está falando de necessidade. Deus não falou que ele ia dar o maná conforme o merecimento de cada casa, de cada tenda. Era conforme a necessidade de cada tenda. E assim é nos nossos dias. Conforme a necessidade de cada um de nós, Deus vai prover aquilo que ele tem para nós. Então a provisão de Deus tem o tempo perfeito e tem a medida perfeita. Não se diminua por quem tem mais e não se exalte por ter mais que alguém. Simplesmente agradeça a Deus porque Ele está provendo aquilo que você precisa. Mas também aproveite esse tempo para avaliar o que você tem julgado ser necessário na sua vida, se realmente é necessário na sua vida. Se aquilo que você tem não está sendo como aquilo que as pessoas fizeram, de puxar mais do que precisavam para si e deixar apodrecer. Se isso você não poderia estar dividindo com alguém também. Então, e também pense que existe o tempo em que Deus, ele dá mais, porque depois pode vir um tempo de menos. E é como ele fez ali na sexta-feira. Ele foi perfeito. Ele deu uma porção dobrada, não porque eles mereciam uma porção dobrada, é porque no sábado eles não teriam como cozer aquela porção. Então Deus também sabe o tempo onde você precisará de mais e ele proverá mais. E enxergue a provisão de Deus. Aqui fala de um alimento que caiu do céu, nas pessoas que te abençoam hoje em dia, nas portas de emprego que se abrem, nas oportunidades que aparecem nas nossas vidas. E aqui, como eu falei, tinha um sábado onde eles não poderiam trabalhar. Às vezes a sua empresa nesse momento está passando por uma redução de salário. Mas Deus lá atrás já preparou isso na sua vida para que esse momento não doa tanto. Ou vai levantar alguém para ajudar a sua vida como provisão. Então, irmãos, Deus é perfeito. Se vocês quiserem escutar algumas histórias incríveis sobre a parte de sustento de Deus, provisão, tem uma pessoa muito próxima de nós, da nossa igreja, que é a nossa irmã Jane. Você pode ir qualquer dia na casa dela depois que passar isso, ou liga para ela, é melhor. Já que não dá para ir em casa, esquece a parte de ir em casa. Liga para ela e pergunta para ela o que ela tem vivido de Deus. A provisão de Deus na vida dela. E ela tem entendido isso. Eu vivi muito isso também na casa dos meus pais. E entendi isso. Então é tempo de ser grato pela provisão que Deus tem dado à sua vida. E não tempo de olhar para a provisão que Deus está dando na vida do irmão para querer entender o que Deus está fazendo na sua vida. Busque a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus, o que Deus está fazendo para você. Amém? Se você puder, abençoe a vida de alguém também. Pois Deus tem provido e Ele continuará nos provendo e Ele nos sustentará pelo tempo necessário. O último versículo que eu gostaria de ler está lá em Êxodo 16, versículo 35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos. E até que entraram em terra habitada, comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Deus vai prover pelo tempo necessário. Ah, irmão, então quando eu chegar num lugar que Deus tem para mim, Ele não vai mais precisar prover na minha vida. Vai continuar provendo na sua vida, porque foi sempre Ele quem proveu. É Ele quem está provendo. E é sempre Ele que proverá. Se você viver a sua vida assim, você terá uma vida satisfeita. Você encontrará um pouco de satisfação, um pouco mais de satisfação para a sua vida. Tem outras coisas que trazem satisfação, mas é uma parte da satisfação é você entender o que Deus tem para você. E o tamanho do que Deus tem para você. E não mais se comparar com os outros. Então que Deus possa estar ao lado de cada um de vocês nesses dias. Que Deus continue a prover na sua vida nesses dias. Pense no tamanho do que Deus está fazendo na sua vida e seja grato em todo o tempo por isso, porque Deus é bom em nossas vidas o tempo todo e o tempo todo Deus é bom conosco. Eu vou orar aqui nesse momento para que Deus esteja trabalhando no seu coração e cuidando da sua família, amém?
Pai querido, Pai amado, eu oro nesse momento, Deus, para que você esteja, Pai, trabalhando no coração dos teus filhos aqui da Missão Glorificar, Pai. E também os filhos, Pai, que estão escutando essa pregação através das nossas redes sociais, Pai. Que você esteja, Deus, ministrando essa palavra em nosso coração, Pai. Que aquilo, Pai, que eu não consegui transmitir, mas que você tem para ministrar, seja ministrado no coração dos teus filhos, Pai. E que você venha trazer em nós, Pai, gerar em nós, Pai, um sentimento de gratidão, Pai. Que nós também possamos, Pai, buscar, Pai, ser gratos a Ti, Pai, por tudo que você está fazendo em nossas vidas nesses dias, por tudo que você é em nossas vidas nesses dias, Pai, porque você tem sido o nosso tudo, o nosso, Pai, sustento, a nossa provisão e tem sido perfeito em tudo, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque você é maravilhoso. Guarde cada um dos lares, esteja abençoando os lares dos teus filhos e eu, Pai, declaro, Pai, toda a sorte de bênção sobre a vida deles, Pai. Amém. Fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima.